governo, Delcídio do Amaral, o chefe de gabinete dele e o banqueiro André Esteves. A Procuradoria-Geral da República suspeita que eles tentaram atrapalhar as investigações da Operação Lava Jato. Na história da República, Delcídio é o primeiro senador preso durante o exercício do mandato. O senador Delcídio do Amaral, do PT de Mato Grosso do Sul, estava neste hotel em Brasília quando a Polícia Federal chegou bem cedo, às 6h30 da manhã. A prisão dele foi pedida pela Procuradoria-Geral da República e autorizada pelo ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal. O Bom Dia Brasil mostrou ao vivo a chegada do senador na Superintendência da Polícia Federal. Ele foi levado para uma sala porque tem foro privilegiado. O local tem 9 metros quadrados. A prisão de Delcídio é preventiva, sem prazo. Em Campo Grande, a Polícia Federal esteve na casa de Delcídio, onde um chaveiro foi chamado para abrir um cofre. Agentes fizeram busca no escritório dele durante 4 horas. Delcídio do Amaral tem 60 anos, é formado em engenharia elétrica. Na Petrobras foi diretor de gás e energia no governo Fernando Henrique Cardoso, de 2000 a 2002, antes de se filiar ao PT. Delcídio é apontado por delatores da Lava Jato como padrinho político de Nestor Cerveró, na diretoria internacional da Petrobras. No Congresso, os investigadores foram atrás de provas, no gabinete do senador. O chefe de gabinete dele, Diogo Ferreira, também foi preso. O banqueiro André Esteves, dono do banco BTG Pactual, foi preso no Rio de Janeiro. A revista Forbes deste ano diz que o banqueiro é o 13º brasileiro mais rico, com fortuna de 9 bilhões de reais. Em 2011, o BTG Pactual comprou parte do banco de Silvio Santos, o Banco Pan-Americano. A instituição passava por dificuldades ao serem descobertas fraudes de 4 bilhões e 200 milhões de reais. André Esteves é também parceiro da Sete Brasil, empresa que fornece sondas para a Petrobras. As investigações apontam que o senador Delcídio e o banqueiro temiam que seus nomes fossem citados na delação de Nestor Cerveró. No caso do senador, por envolvimento no esquema de corrupção da Petrobras. E no caso do banqueiro, porque ele estaria envolvido em pagamento de propina ao senador Fernando Collor de Mello por troca de bandeira de postos em São Paulo. O Supremo também autorizou a prisão preventiva de Edson Ribeiro, que já foi advogado de Nestor Cerveró. Como ele está nos Estados Unidos, a Polícia Federal pediu para incluir o nome do advogado na lista de procurados da Interpol. Todos são suspeitos de tentar impedir investigações que atingissem o senador. A defesa do banqueiro André Esteves nega envolvimento do cliente. Para ele foi uma surpresa extremamente desagradável ao ver que o nome dele foi usado indevidamente. Até ontem, o senador Delcídio do Amaral sequer figurava na lista de investigados da Operação Lava Jato aqui no STF. Em março, o Supremo mandou arquivar o caso em que o ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, citou o nome de Delcídio. O delator afirmou que ouviu dizer que o senador teria recebido propina quando foi diretor de gás e energia da Petrobras. No mês passado, outro delator, Fernando Soares, o baiano, citou Delcídio. Disse que o parlamentar recebeu cerca de $1 milhão, que o dinheiro foi desviado do contrato da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos, e que teria abastecido a campanha de Delcídio ao governo de Mato Grosso do Sul em 2006. Na delação, baiano revelou ainda um acerto envolvendo Delcídio e outros políticos para receber dinheiro desviado de outro contrato, o de navio sonda. Apesar de ter passado o dia na Polícia Federal, o senador ainda não prestou depoimento. Os advogados dele chegaram hoje a Brasília e pediram que ele só fosse ouvido a partir de amanhã, para dar tempo de a defesa ter acesso aos motivos da prisão e definir uma estratégia. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, classificou de tipicamente mafiosa a atuação dos 4 envolvidos na tentativa de calar o ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, e disse que houve um componente diabólico em procurar barrar a delação premiada dele. A principal prova para a prisão do senador Delcídio do Amaral é uma gravação que registrou uma reunião entre o senador do PT de Mato Grosso do Sul, o chefe de gabinete dele, Diogo Ferreira, o advogado do ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, Edson Ribeiro, e o filho de Cerveró, Bernardo, neste hotel de Brasília no último dia 4 de novembro, o mesmo onde Delcídio foi preso hoje. A conversa foi gravada por Bernardo Cerveró com um celular no bolso. Depois, ele entregou a gravação aos investigadores. Na reunião, fica clara a intenção de Delcídio de tentar influenciar as decisões dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Ele cita até o vice-presidente da República, Michel Temer. Agora, Edson e Bernardo, eu acho que nós temos que centrar fogo
no STF agora. Eu conversei com o Fiorino, conversei com o Toffoli, pedi para o Toffoli conversar com o Gilmar. O Michel conversou com o Gilmar também, porque o Michel está muito zelado. E eu vou conversar com o Gilmar também. Em outro trecho, o advogado Edson Ribeiro lembra que entrou com um pedido de habeas corpus para anular a delação do ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa. O relator desse caso é o ministro Edson Fachin. Delcídio, então, pede ao chefe de gabinete que marque uma reunião com o ministro Edson Fachin do Supremo. Diogo, não precisamos marcar isso logo, Fachin, viu? Fala com o Tarcísio, né? Para ver se eu faço uma visita para o Fachin. Na conversa, o advogado insiste que Cerveró precisa negar a participação de Delcídio e Esteves em casos de corrupção. Só para colocar, o que eu combinei com você? Ele negaria tudo com relação a você. E tudo com relação ao PTG. Tudo. É isso? Sim. Tá acertado isso. Então não vai ter, não tendo delação, ficaria acertado isso. Não tendo delação. Tá? E se houvesse delação, ele também excluiria. Não é isso? É isto. Na conversa, Delcídio comenta também o que Nestor Cerveró teria dito sobre a presidente Dilma nas negociações da delação premiada. Aí, por exemplo, no caso da Dilma, a Dilma sabia de tudo de passadinho, ela me cobrava diretamente, papapá. No depoimento que deu sobre essa reunião, Bernardo Cerveró disse que Delcídio do Amaral falava muito de sua suposta influência política e de como isso poderia melhorar a situação de Cerveró, que está preso em Curitiba. Bernardo contou que Delcídio disse que tinha entrada no Supremo, que esteve com Dilma, que esteve com lideranças. O filho torcia por um habeas corpus que libertasse o pai. E Delcídio achava que, uma vez fora da cadeia, Nestor Cerveró deveria fugir do Brasil. Hoje eu falo que acho que o foco é o seguinte: tirar agora, a hora que ele sair, ir embora mesmo, de acordo com os investigadores, era fugir. E Delcídio falou da rota de fuga. A saída pelo melhor, saída pelo Paraguai. Não. Mercosul. Por que Mercosul? O pessoal tem convenções no Mercosul. A informação é muito rápida. É rápido? É. Em realidade seria melhor, porque está no Paraná. Até o Paraguai ou a Argentina. Entendeu? E vai embora. Eu já levei muita gente por aí. Do Paraguai, o plano era seguir para a Espanha. Chegou a ser discutido qual avião Cerveró deveria usar. Isso de pequeno porte eles cruzam? Deve parar na Madeira, pegar um assim. Não, deve pegar um Citation. Não, Citation tem que parar no meio. Tem que pegar um Venezuela. 50, alguma coisa assim. Mas para na Venezuela. Aí vai direto. Agora, se for direto, eu acho. Desce na Espanha. Sai daqui e já desce lá. De acordo com as investigações, o senador tentou comprar o silêncio de Cerveró para não ser citado por ele em uma delação premiada. Ofereceu pagar os 4 milhões em honorários para o advogado de Cerveró, Edson Ribeiro, e negociou com o André Esteves, dono do banco BTG Pactual, para ele arcar com os valores do acordo. O banqueiro também é investigado. Um dos motivos é porque teria tido acesso a um esboço sigiloso do acordo de delação premiada de Nestor Cerveró. Segundo o pedido de prisão do Ministério Público, o senador Delcídio do Amaral também ofereceu R$50 mil por mês para Nestor Cerveró não fechar acordo de delação. Na decisão, o ministro Teori Zavascki disse que, nos depoimentos, Nestor Cerveró e o filho Bernardo também contaram que Delcídio do Amaral e o advogado Edson Ribeiro teriam oferecido pagamento para que Nestor Cerveró não revelasse nem os fatos que culpassem o senador, nem os que implicassem o banco BTG Pactual. Segundo a decisão, Bernardo Cerveró teria dito que o banqueiro André Esteves seria o responsável pelos pagamentos. Para os investigadores, a reunião gravada é uma prova cabal de que Delcídio do Amaral estava tentando atrapalhar as investigações da Lava Jato. No pedido de prisão, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, diz que, uma vez fechado o acordo, Nestor Cerveró passaria a enfrentar dificuldades praticamente intransponíveis para conciliar-se com a verdade. Seu silêncio compraria o sustento de sua família, em evocação eloquente de práticas tipicamente mafiosas. Na semana passada, Nestor Cerveró finalmente assinou um acordo de colaboração,
que agora está sob análise do ministro Teori Zavascki. O ministro Teori Zavascki decidiu autorizar a prisão do senador petista Delcídio do Amaral ontem à noite. Antes, ele consultou outros ministros e pediu uma reunião extraordinária da segunda turma que é dedicada à Lava Jato. A reunião foi hoje cedo. A decisão foi unânime. Os 5 ministros da turma concordaram com as alegações do Ministério Público de que o senador Delcídio do Amaral e os outros presos vinham atuando de forma organizada e permanente para atrapalhar as investigações da Lava Jato. Os ministros entenderam que se trata de um crime grave, cometido em flagrante. Só nesse caso, a lei permite a prisão preventiva de um parlamentar no exercício do mandato. Na sessão, os ministros analisaram e comentaram os motivos da prisão. Essa ordem de fatos deixa transparecer, portanto, a atuação concreta e intensa do senador Delcídio do Amaral e do banqueiro André Esteves para evitar a celebração do acordo de colaboração premiada entre o Ministério Público Federal e Nestor Cerveró, ou quanto menos evitar que, se celebrado o acordo, fossem delatados. Ocorre que ambos acabam por ser, de fato, delatados no acordo. O ministro Teori também disse que o senador tentava demonstrar influência junto aos ministros do Supremo. Ele deixa transparecer que explorará o prestígio do cargo que ocupa para exercer influência sobre altas autoridades da República, notadamente de ministros dessa Suprema Corte, presidente do Congresso Nacional e vice-presidente da República. O ministro Gilmar Mendes negou ter recebido qualquer tentativa de interferência. Não recebi nem de parte do presidente do Congresso, muito menos de parte do vice-presidente Michel Temer, qualquer referência ou apelo em relação a este ou a outro caso em tramitação nesta corte. E reafirmou a gravidade dos fatos. Nós estamos diante de um caso inequívoco de crime inafiançável e também aqui caracterizada a flagrância técnica, tendo em vista que se cuida de crime permanente. A ausência de bons costumes leva à corrupção. E o quadro que está aí é altamente indicativo de que essa patologia se abateu sobre o aparelho de Estado brasileiro. Houve um momento em que a maioria de nós brasileiros acreditou no mote segundo o qual uma esperança tinha vencido o medo. Depois, deparamos com a ação penal 470 e descobrimos que o cinismo tinha vencido aquela esperança. Agora parece-se constatar que o escárnio venceu o cinismo. O crime não vencerá a justiça. Aviso aos navegantes dessas águas turvas de corrupção e das iniquidades: criminosos não passarão sobre a Constituição do Brasil. O ministro presidente da turma, Dias Toffoli, que também foi citado por Delcídio nas gravações, negou que tenha sido procurado. Como registrou o ministro Gilmar Mendes, no caso específico, jamais tive qualquer tratativa com esse senador a respeito do tema específico em que ele se gabava de ter tido algum tipo de conversa. Deixo já de pronto isso espancado. A defesa do senador Delcídio do Amaral afirmou que está inconformada com a decisão da segunda turma do STF e que tem certeza de que essa decisão será revista e ainda que a Constituição não autoriza a prisão de um parlamentar com mandato. A defesa também questionou a prisão de um senador que não é acusado formalmente e disse que as acusações partem de um delator já condenado que busca favores legais em troca de informações. O Palácio do Planalto não quis comentar a suposta citação do nome da presidente Dilma Rousseff por Nestor Cerveró. O ministro Luiz Edson Fachin disse a jornalistas que nunca conversou com o senador Delcídio do Amaral sobre a Operação Lava Jato e que considera lamentável a utilização do nome de ministros do Supremo como tentativa de mostrar influência. O senador Fernando Collor de Mello disse que lamenta o que chamou de acerto de versões de delatores da Lava Jato para conseguir benefícios.
O senador afirmou ainda que não teve conhecimento, participação ou influência no acordo entre o banco BTG Pactual e a BR Distribuidora e não recebeu qualquer vantagem sobre isso. Nós não conseguimos contato com as defesas de Diogo Ferreira e de Edson Ribeiro. Numa nota oficial, o Partido dos Trabalhadores declarou que as acusações contra o senador Delcídio do Amaral não têm relação com a atividade partidária dele e que, por isso, o PT não se julga obrigado a qualquer gesto de solidariedade. Bom, pela Constituição de 1988, a decisão sobre a permanência de Delcídio do Amaral na cadeia cabe ao Senado. O repórter Júlio Mosquera está acompanhando essa sessão lá em Brasília, que começou com uma discussão longa sobre a natureza da votação, se vai ser aberta, se vai ser fechada, né, Júlio? Boa noite. Boa noite, Bonner, boa noite, Renata, boa noite a todos. Isso mesmo, uma discussão que durou mais de 3 horas só aqui no plenário. Mas antes, senadores fizeram várias reuniões a portas fechadas para discutir o assunto. Preventivamente, os partidos Democratas, PSDB e PSOL entraram com ações no Supremo Tribunal Federal para garantir o voto aberto. Eles se basearam no artigo 53 da Constituição Federal. Mas o presidente do Senado, Renan Calheiros, optou por seguir o regimento interno da casa, que prevê o voto fechado, alegando que a Constituição não trata especificamente da prisão de senadores. Ele foi acompanhado nesse raciocínio pelos líderes do PT e do governo no Congresso. Mas logo em seguida, Renan Calheiros decidiu que a palavra final seria do plenário. Abriu uma votação e por 52 votos a 20, os senadores decidiram que o voto será aberto. Essa prisão do senador Delcídio do Amaral foi o assunto no Brasil inteiro, o dia todo mundo comentando. A gente imagina o climão que você testemunhou aí no Senado ao longo dessa quarta-feira, diferente, hein, Júlio? Pois é, Bonner, eu posso dizer para você que poucas vezes eu vi tamanho desânimo aqui no plenário do Senado. Pelos corredores havia um silêncio constrangedor. Alguns senadores pediram para não serem entrevistados. Ao longo da sessão, 1 hora antes de começar a sessão, os senadores ficaram assim um longo período em pé, conversando em grupos ainda para tentar digerir todo esse episódio. Neste momento, os senadores estão votando se vão revogar ou não a decisão do Supremo Tribunal Federal. Dá para ver que 72 senadores já votaram, 72 dos 80. Portanto, Bonner, a decisão pode sair daqui a pouco. Claro que o Júlio Mosquera vai voltar ao vivo de Brasília para trazer esse resultado ainda nessa edição, se sair a tempo, evidentemente. Obrigado, Júlio. Renata. As prisões da Lava Jato tiveram reflexos no mercado financeiro. O dólar subiu mais de 1% para R$ 3,75. A Bolsa de Valores caiu 3%. As ações do banco BTG Pactual perderam 21% do valor. Com a prisão de André Esteves, o economista Pércio Arida assumiu interinamente a presidência do BTG. Arida foi presidente do Banco Central durante o governo de Fernando Henrique Cardoso. E na última reunião de 2015, o Comitê de Política Monetária do Banco Central manteve a taxa básica de juros da economia em 14,25% ao ano. Dos 8 integrantes do Copom, 2 votaram pelo aumento dos juros. O governo leiloou por 17 bilhões de reais a concessão de 29 usinas hidrelétricas que já estão em